Neste episódio, desastro. Se o sol apagasse, para mim eu acho que seria catastrófico. Nós temos agarrado em temas em que nós vamos pensando como é que as coisas seriam, mas daqui eu parti mesmo do princípio que tudo seria igual até ao momento e de repente alguém desliga o interruptor. Não sei se foi este o raciocínio que tu levaste, mas isto leva-me a pensar que seria difícil se arranjarmos aqui soluções, nomeadamente por causa de três grandes aspectos. O primeiro é a temperatura que nós temos no planeta Terra graças ao Sol. Depois é a luz, dividida em duas. Primeira, na fotossíntese, na produção, através da energia solar, produção de alimento, os seres produtores que depois são consumidos. E depois também, sem a luz, toda a regulação daquilo que são os ciclos da Terra e dos animais e organismos que aqui vivem, que são regulados pelo diferencial entre noite e dia e pelo aquilo que são os hábitos e os comportamentos que cada um tem conforme aquilo que é a duração da luminosidade solar no cotidiano. Sim, quando eu pensei neste tema, não foi imediatamente tão catastrófico, porque o meu primeiro pensamento foi que passava a ser sempre de noite. Quando eu pensei nas implicações disso, é que foi mais para esse ponto catastrófico, não é? Falaste aí na temperatura, neste momento estaríamos a experienciar um arrefecimento global, mas não ao nível daquele que temos o aquecimento, não é? Nós já falamos aqui também em episódios que Sim. 4 graus de diferença é uma catástrofe. Imaginando não ter o sol, as temperaturas que se vivem noutros planetas, talvez um bocadinho mais afastados do sol, mas não permitem vida. São temperaturas que... Não só a nossa, qualquer. Sim, exatamente, porque relacionado muito também com a água, não é? Imagina o oceano todo congelado. Seria, como disseste, uma catástrofe e teríamos de ter mecanismos, teríamos de nos reinventar também. Lembrando também dos seus produtores, das plantas, sensivelmente, que muito dificilmente existiriam. O que é que eu recordei que pudesse contrapor isto? É a luz artificial, que nós também usamos em estufas e em diversos locais, não só para nós, falaste nos animais, não é? Sim. De todos os ciclos hormonais que se iniciam com a luz ao acordar, mas também, E que hoje em dia já é feita alguma manipulação mesmo muito na agricultura e na produção de alimentos com essas luzes artificiais e para aumentar a produtividade. Portanto, haveria aqui uma possibilidade. sim, exatamente, não tirava o problema da temperatura. Pronto, que Exato. esse foi aquele que eu achei mais insolúvel. Claro que toda essa luz para alimentar todas essas plantas traria um grande problema ao nível de sustentabilidade. Tinha que ser produzida. Exatamente. A questão é, em termos de renováveis, aquela que é das mais importantes, que é solar, deixaria de existir. Não estaria ao dispor. Exatamente. Mesmo a eólica e a hídrica, mais na eólica, eu tenho ideia de que os próprios ventos e as correntes atmosféricas são geradas por diferenciais de temperatura e não sei até que ponto é que isto seria mantido se não existisse sol. Portanto, não sei se nós conseguiríamos produzir energia eólica durante muito mais tempo. Se o vento seria um recurso que não... Aliás, o que eu quero dizer é que esse recurso também seria muito mutável se o sol se apagasse, se não tivesse essa influência. Sim, exatamente. Eu estava agora a pensar também na questão das marés, mas aqui o sol apagando, vou assumir que ele vai manter a sua massa e, portanto, ou seja, só não ilumina. Continuam a existir as forças que Continua a existir exatamente a ação da gravidade do sol e, portanto, continuávamos a girar em torno do sol e continuávamos a ter uma vida translativa igual. Sim. Mas pronto, mas o movimento de rotação da Terra não seria útil do ponto de vista da energia e da luz. Pronto.
Sim, pois exato, porque nunca haveria uma outra metade que estivesse acesa, diga-se. E, e não seria também como acontece hoje em dia nos países em que existe noite durante 24 horas numa dada altura do ano e dia durante 24 horas noutra, que podem importar energia de outros locais. Se todo o planeta estivesse apagado, nós teríamos que recorrer. As fósseis seriam fundamentais aqui, mas também têm os dias contados. Portanto, produzir eletricidade primeiro, para essa iluminação artificial para a produção de alimento, e de certa forma, ainda que eu não sei como é que seria suficiente, talvez para aquecimento, muito rapidamente nós esgotaríamos os recursos. Eu tenho em crer. E mesmo relativamente à temperatura, já houve teorias que pudesse existir vida noutros planetas, onde pode existir água em estado de gelo, mas abaixo do Sol. E se calhar essa poderia ser uma das soluções para aquele buraco que estão a escavar para drenar as águas em Lisboa, que é tão fundo que se calhar aí a temperatura poderia ser mais... Manter a água, podíamos encontrar água no estado líquido, porque até quanto mais nos aproximamos do centro da Terra, volta a ficar mais calor, não é? Exato. Portanto, se calhar poderíamos apostar nesse ponto. Falaste aí nos dias que hoje em dia não são dia, 24 horas à noite ou 24 horas só de dia, mas as próprias estações, as estações do ano, deixariam de existir. Claro. E portanto, mesmo relacionado com os animais que falaste, as épocas de acasalamento e tudo mais são muito disputadas também pela luz e pela temperatura. Sim, as próprias estações são um reflexo disso. Sim, exatamente. E portanto seria algo que desapareceria completamente. Sim, não sei como é que... Pois, porque nós procuramos aquecer enquanto espécie, tentamos manter-nos enquanto espécie, procurar luminosidade para produzir a alimentação necessária ao homem, ou até o calor necessário a nós nos mantermos. Tudo o resto, mesmo que nós tentássemos garantir a nossa sobrevivência, tudo o resto estaria algo condenado. Não tudo, mas uma grande maioria. Certamente haverá espécies mais adaptadas do que outras. Sim, ou seja, nós teríamos de fazer sobreviver aquelas espécies, de nos esforçar para que elas pudessem sobreviver, de modo a mantermos a nossa sobrevivência. Portanto, manter toda a biosfera a funcionar, os ecossistemas equilibrados que garantem a vida. Mas uma vantagem que isto poderia trazer, que eu vejo agora, é só existia um fuso horário em todo o mundo. Nós até podíamos definir uma hora que seria a nova noite, ou seja, horas de inatividade podem acontecer em todo o mundo ao mesmo tempo, que hoje em dia não faz sentido, porque está de noite somos regulados pela dia. Portanto, isso facilitava as chamadas para a China, não é? As videochamadas para a China, facilitava todos os tipos de transações, sejam mercantis, seja o que for. Sim. As comunicações. Exatamente, não havia o jet lag, era uma coisa que deixava de acontecer, também é causada, também está relacionada com a luz. Portanto, sim. É verdade, tu farias uma viagem muito grande e tu chegarias à hora do tempo que tu gastaste, não há nunca... Sim, exatamente, não é? Não acabou de dar o sol ali. Claro. É engraçado. Portanto, fazer uma viagem grande não seria assim. Seria chato, mas não precisaria de uma adaptação após tu chegares. De qualquer das formas, isto é giro e eu acho que nós teríamos aqui um período, mas depois eu após esta visão catastrófica, tentei perceber que é, antes de mais nada, se for este o cenário, questiono se, por exemplo, toda a indústria mais pequena, por exemplo, pensa nisto. Se nós não conseguíssemos, ou se não tivermos essa tecnologia para manter a nossa alimentação, para regular aqui algumas questões de calor e de conseguirmos manter-nos, quanto tempo é que nós teríamos, desde que nós temos agora ainda alimentos, seria o ponto zero, e as mercadorias
que estão a ser transacionadas deveriam de chegar, mas será que nós temos recursos e energia suficiente neste momento para continuarmos a viver durante muito mais tempo, e só quando isso acabasse é que nós íamos à vida, diga-se, ou se nós acabaríamos por morrer Mais rapidamente. mais rapidamente, mesmo que ainda restasse energia para gastar, por exemplo. É assim, isso depende. Se agora fosse a acontecer, depende um bocadinho de como aconteceria, porque às vezes podemos ter sinais e podemos precaver-nos de alguma forma, mesmo que seja uma coisa um bocadinho imediata, às vezes podemos nos precaver de alguma forma. Imaginando que ninguém está à espera e que ele apaga, seria mais uma coisa assim mais brutal, mais grotesca. Mas eu acho que o primeiro passo seria procurar uma solução de recurso, não é? Nós temos energia nuclear, estava-me a lembrar agora. Eu não tinha pensado nisso. Devemos usá-la mais nesse sentido. Ganharia aqui um peso gigante. Eu acho que muitas das questões que levantavam, que se levantam, aliás, Sim, iria... não deixam de existir, mas faça nós mantermos a existência, o risco a correr. Exatamente, iria compensar o risco, Claro. claramente. Pronto. Não sou o grande adepto da energia nuclear de fissão, Mas se o sol apagar, mas se o sol afagasse, creio que não teria outra alternativa se não ser adepto. Até mesmo para o próprio aquecimento, não sei. Porque nós sabemos que as bombas atómicas de Hiroshima e de Nagasaki libertaram imensa energia. Sim. E as bombas atómicas que existem hoje em dia são ainda muito mais poderosas que aquelas. Portanto, nós mesmo por uma questão de temperatura do planeta poderíamos usar a energia atómica num sentido global. sim. Eu não quero dizer lançar uma bomba atómica em algum sítio, mas de outra forma. Mas isso é interessante, porque eu também estava a pensar mais localmente, mesmo em termos de luz e de calor, mais localmente. Mas talvez uma abordagem mundial pudesse ser uma solução. Não digo lançar uma bomba em algum sítio, mas talvez lançá-la para o espaço e rebentá-la fora da atmosfera. Será que conseguiríamos o calor ou estrategicamente alguma altitude? E mesmo em termos de iluminação, se nós conseguiríamos com essa energia montar satélites à volta do globo com super holofotes, porque nós estávamos a falar em ter luz para os alimentos, mas depois as grandes florestas, nós não vamos pôr holofotes aqui e ali. Tinha que ser uma coisa global e grandes aldeias. Pronto, ou seja, tinha que ser uma abordagem global se nós quiséssemos manter, por exemplo, a floresta amazónica. Sim, para manter o planeta tinha que ser uma solução assim, mas eu também creio que essa solução seria um bocadinho de último recurso e para o imediato. Acho que a longo prazo não... Ou seja, estar a lançar bombas de semana a semana acho que não seria algo que fizesse grande sentido. Acho que teríamos mesmo que nos reinventar de outra forma e a própria sociedade teria de procurar outros, digo até locais, porque falei aqui no subsolo, portanto acho que teríamos de nos reinventar um bocadinho, porque a luz sempre é muito importante para todos os animais, não é? Influencia todos os animais, mesmo aqueles que não produzem alimento com luz. Sim, exatamente. E até o Andrew Haberman fala muito sobre isso, sobre a luz ser importante para todos os ciclos que temos, para os círculos hormonais, que influencia muito o sono. Sim. Portanto, a não existência de luz iria deixar-nos completamente desregulados e se calhar até a pensar mal. É aí que a luz artificial entra, mas tem que ser uma luz artificial muito mais poderosa do que aquela que temos, porque nós falamos às vezes que os nossos telemóveis são brilhantes, não é? Mas se nós estivermos numa sala escura, o nosso telemóvel não ilumina nada da sala. É uma coisa muito focalizada, por isso é que achamos tão brilhante e às vezes só ofusca-nos tanto os olhos por ser um foco tão grande, tanta luz num ponto tão pequeno, mas não ilumina nada. Claro, para nós estarmos na rua de noite e conseguimos ver os cantos todos de algum local, para termos a iluminação que nós temos de dia, nós precisamos de uma fonte brutal e dispersa, lá está, não pode ser concentrada só num ponto. E tu falavas também da saúde mental e não só, mas também fisiológica, aliás. E em alguns países do Norte, uma das estratégias que se tem vindo a aplicar é as próprias pessoas fazerem solário
para terem fontes de vitamina D. Existem celários já próprios para as pessoas irem recolher vitamina D para também depois poderem regular melhor a sua forma de estar. E tu falavas que nós precisamos de outras abordagens, talvez procurar outros locais, não só no subsolo, mas talvez no próprio espaço. Nós andamos numa busca mais ou menos rápida, mais ou menos sedenta de chegar a Marte, de habitar Marte. Marte já não seria uma opção, mas teríamos que dar um passo mais à frente e procurar outra estrela solar, procurar a proximidade de outra estrela. Quais parasitas de uma fonte de luz. Sim, e teríamos de levar muita coisa daqui para lá, porque os seus produtores, as plantas, tudo, teríamos de fazer com que elas se dessem lá também. Possivelmente viveríamos em cúpulas. Sim. Viveríamos também fechados dentro daquilo que são as nossas condições. O Sol é uma estrela relativamente grande. Quando se extinguir, torna-se vermelho, cresce em tamanho e diminui em temperatura. Mas neste momento ainda está a meio da sua vida. Podemos esperar outros 5.000 milhões de anos para que tal aconteça.